Olá, alunos! Bem-vindo à disciplina de Psicologia da Educação, mais especificamente na unidade 3. Hoje discutiremos sobre os teóricos que auxiliaram e ainda continuam sendo atuais para as nossas discussões na área educacional. Para isso temos uma convidada especial, a professora Maria Terezinha, conosco, que é da área de Psicologia também e que vai fazer a sua apresentação. Olá, meu nome é Maria Terezinha Paco Valentini, eu sou formada em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina e tenho mestrado em Educação pela Pontífice Universidade Católica de Curitiba. Então, como já dissemos no início, vamos abordar aqui com a professora alguns teóricos que contribuíram e ainda continuam contribuindo para as discussões na área educacional. O primeiro, professora, que nós gostaríamos de abordar, que consta no material, é o Skinner, que é um dos teóricos que falam sobre o comportamento humano. O que você poderia nos colocar como uma síntese da concepção desse teórico? Bom, creio que a maior contribuição de Skinner está relacionada a esquemas de reforçamento aos alunos. Então, o que é importante enfatizar quando nós falamos de reforçamento? Uma dúvida constante em relação aos professores é que eles, quando o aluno faz alguma atividade que eles consideram inadequada, eles se voltam para esses alunos e chamam atenção. O que Skinner diz? Que nós estamos reforçando um comportamento considerado inadequado. Então, o importante, o que ele enfatiza, é reforçarmos comportamento que queremos que o aluno mantenha durante o curso e ignorarmos comportamentos inadequados. E, tendo esta atitude, naturalmente, com o decorrer do tempo, o aluno perceberá que quando ele tem atitudes adequadas, que a professora considera adequadas, ele recebe atenção. E quando as atitudes são inadequadas, ele não tem nenhum reforço. Naturalmente, de acordo com Skinner, esse comportamento irá diminuir. Tá? Então, outra contribuição importante também do Skinner é lembrarmos que ele se preocupa muito com o planejamento, a organização, conhecermos qual é o estágio inicial de conhecimento desse aluno para, a partir daí, elaborarmos a atividade para que ocorra a aprendizagem. Muito bem, professora. Lembrando que ele fala do comportamento do acerto e não do erro. Isso é bastante evidenciado na hora da avaliação nas escolas. Também. Outro teórico importante foi Freud, que foi considerado como o pai da psicanálise, mas que vem contribuir também para a área da pedagogia, né, ao tratar do inconsciente humano. Sobre o Freud, o que nós podemos destacar? Bom, existem controvérsias em relação à contribuição de Freud para a educação. No entanto, se pensarmos que tratamos com pessoas, com alunos, e que esses têm uma história de vida, que já chegaram de suas casas, que tiveram uma educação, tiveram práticas diferenciadas, o que é importante o professor compreender? Que cada aluno é único na sua história. Diferentes fatores interferiram para a formação de sua personalidade. Em função disso, cuidados que nós devemos ter nas atividades que elaboramos em casa. Não é porque falamos de determinada forma para um aluno que podemos repetir a mesma fala com o outro. Para um pode não ter significado nenhum, o outro já pode entender como uma agressão, alguma coisa que venha a causar algum trauma, venha prejudicá-la nesse processo de relação professor-aluno. É bem colocado, professor, essa questão de respeito às individualidades,
justamente por nós tratarmos nessa disciplina da questão do comportamento humano, do desenvolvimento, da aprendizagem, e automaticamente isso vai ser evidenciado tudo aonde? No ensino, que é o nosso foco. Juntamente com o Skinner e o Freud, nós temos também o Piaget, que é um dos teóricos mais conhecidos na área da psicologia e na área da educação, por estudar o desenvolvimento cognitivo. Sobre o Piaget, o que a senhora poderia ressaltar para nós? Bom, Piaget, eu creio que o aspecto mais importante que enquanto educadores nós deveremos nos lembrar é que ele fala muito do processo de desenvolvimento cognitivo de assimilação e acomodação para que exista equilíbrio. Se nós estamos trabalhando determinado conteúdo em sala de aula, o que é importante? Esse aluno assimilou? Só a assimilação não é significativa, não quer dizer que houve aprendizagem. Deverá haver uma acomodação. E para que isso ocorra, nós deveremos sempre partir do que essa criança sabe, para darmos continuidade e, mais que isso, termos a preocupação de sempre termos todo o trabalho organizado de forma que essa criança consiga organizar esquemas. O que são esquemas para Piaget? Seriam como umas caixinhas onde o conhecimento anterior que essa criança teve, ela vai assimilar aquele novo que foi apresentado pelo educador e vai acomodar quando ela conseguir reorganizar todas aquelas informações. Aí sim podemos dizer que ela aprendeu. E por isso que Piaget estabelece os estágios de desenvolvimento, para que o educador, respeitando esses estágios, respeitando o período de desenvolvimento em que a criança se encontra, ela possa assimilar e acomodar. Piaget é um dos teóricos mais evidenciados no momento pela questão da proposta do ensino fundamental de 9 anos. Exatamente. Não é? Onde procuramos de respeitar o ritmo de cada criança, a fase que ele se encontra, mas que nem sempre o conteúdo da grade curricular possibilita que a prática pedagógica ocorra dessa forma. Também um outro teórico que é bastante utilizado pela questão da abordagem que ele faz é o Vygotsky, que nos parece bem atual. Do Vygotsky, o que seriam os pontos a destacar? Bom, são um dos pontos primordiais no trabalho de Vygotsky, ele vai falar da zona de desenvolvimento proximal. E qual a contribuição nesse sentido de focar isso? E outra questão, e da mediação também é muito importante. São 2 pontos que nós não podemos nos esquecer. Zona de desenvolvimento proximal. O professor, enquanto educador, ele deverá conhecer o que o aluno sabe e, através de uma investigação, saber até onde ele pode ir com a prática, com esse professor ao lado dele. A partir do momento que ele descobre até onde esse aluno pode ir, ele vai elaborar atividades do que ele sabe e caminhar em direção ao que ele não sabe, que seria o avanço, que é a zona de desenvolvimento proximal, é a próxima aprendizagem, a próxima aquisição de conhecimento que esse aluno terá. E esse professor, então, estará atuando como um mediador na educação. E para isso, ele deve se lembrar que a proposta de Vygotsky está baseada numa visão que ele tinha do momento que ele vivia, no país que ele vivia, a Rússia. Então, considerar que a proposta dele está baseada no materialismo dialético, na proposta de Marx, que é diferente da proposta de Piaget. Piaget viveu em outro país, tinha outra proposição, outra realidade. A proposta de Vygotsky era educar considerando que o país naquele momento tinha um índice de analfabetismo muito grande.
a mais de 90%, na época dos czares. Então, é esse o papel. Então, a proposta de Vygotsky é histórico-cultural, considerar o indivíduo como um ser histórico que quando chegou, quando nasceu, já tinha toda uma história construída pela sociedade, mas que ele vive numa determinada comunidade que tem hábitos, tem costumes, tem proposições que devem ser respeitadas no processo educativo. Então, professora, além de respeitar a cultura de cada aluno, nós sabemos que um dado importante também no processo de ensino e aprendizagem é a questão do relacionamento professor e aluno, que envolvem as emoções, envolve a afetividade. Exatamente. E o teórico que coloca isso é o Vallon. O que a senhora poderia falar para nós desse teórico? O Vallon é interessante porque ele vai tratar das emoções. Eu vou fazer um comentário mais voltado para a prática educativa. Então, eu vou citar um exemplo que creio que vai apontar bem como é a proposta de Vallon. O que ele diz? Considerar as emoções junto com o desenvolvimento físico, biológico da criança e que se deve atendê-la nesse todo. Nesse sentido, o que o educador deve fazer? Se, por exemplo, ele estiver numa sala e a proposta do dia for ler historinhas, permita que a criança pegue o livro, mas tenha a oportunidade de trocar se ela não gostou. Por quê? Se adulto não gosta de um livro e troca, por que uma criança não pode trocar? E isso é respeitar as escolhas, estabelecer laços afetivos com a criança, respeitá-la nas suas escolhas. Isso não significa que a criança não tem que respeitar o professor, não é? Mas o professor também vai ensiná-la a respeitar quando respeita as escolhas dela em relação às atividades. E aí a própria escola se torna mais atrativa, mais interessante para as crianças. É interessante, professora, que pela nossa conversa nós vemos mesmo que a psicologia foi se construindo por um processo. Todos os teóricos que nós já abordamos, eles vêm tentando melhorar a proposta do seu antecessor. E no caso do Rogers, o que você poderia colocar? Nós sabemos que é muito contemporâneo o discurso dele quando diz que o professor não apenas deve ensinar, mas procurar de propor atividades realmente que proporcionem essa aprendizagem para o nosso aluno. Porque nós sabemos que nem todas as atividades que são ofertadas para os alunos realmente trazem uma aprendizagem significativa. Então, o que mais você colocaria sobre o Carl Rogers? Bom, então a proposta dele visa o quê? É uma proposta que nós podemos dizer de positiva, no sentido de acreditar no ser humano, acreditar na potencialidade do indivíduo, acreditar que ele é capaz de fazer e que ele pode avançar. Algumas críticas são feitas no sentido de não se aprofundar no conhecimento na proposta de educação do Rogers, mas o que ele quer? Que o indivíduo aprenda sem ter uma preocupação tanto com o conteúdo. Então, nesse sentido, existem algumas críticas em relação ao trabalho dele. Mas, se nós pensarmos que Roger fala que o ser humano é capaz, que ele tem potencialidades, aí nós enxergamos uma coisa muito importante, que é o quê? O respeito pelo outro, a crença nas diferenças, nas possibilidades do ser humano enquanto indivíduo que pode aprender. Então essa é uma contribuição significativa. E um ponto importante é lembrar da empatia que deve existir entre professor e aluno. E o professor, nesse momento, deve comportar-se de forma a transmitir para a criança que ele é uma pessoa sincera.
Isso é muito importante. Quando você fala em empatia, professora, me vem a lembrança um dado importante, que até alguns anos atrás nós víamos que as escolas, alguns alunos eram tidos como não inteligentes, né? E da década de 90 para cá surge um teórico que traz justamente isso, acreditar no potencial que cada aluno tem, né? Explorar essa zona de desenvolvimento proximal que você fala do Vygotsky, e ele traz uma proposta dizendo que existem inteligências múltiplas. Então, para finalizar, o nosso último teórico aqui seria o Gardner. O que o Gardner contribui para a educação nesse sentido? De enxergar que todos os alunos, de respeitar que todos têm uma capacidade e conseguir explorar ao máximo isso. O que você teria para finalizar? Bom, o Gardner, ao tratar das inteligências múltiplas, ele vai considerar, né, a lógica, a sinestésica, a emocional, a linguagem. O que significa isso? Que cada indivíduo tem mais desenvolvida uma determinada área, tá? Então, o que nós podemos... uma inteligência, né, ou área que dá mais prazer, que o atrai mais. Ora, qual é o papel da educação? Você não precisa estimular aquela área que ele já tem mais afinidade, embora deva trabalhar. Mas e as outras? Essas que deverão ser exploradas para que realmente ocorra a aprendizagem. Então, desenvolvimento. Ora, o aluno é bom em linguagem, vamos dizer, mas é a matemática, o raciocínio lógico matemática. Ele vai precisar. Então, como explorar? Quais os caminhos a seguir? Não tem uma receita, porque, como nós dissemos, cada aluno tem especificidades, tem particularidades, e isso deverá ser respeitado na prática educativa. Um último ponto que eu queria dizer, de todos esses teóricos que nós vimos em psicologia, é importante o professor, durante a sua prática, lembrar o quê? Que, dependendo da atividade que ele vai desenvolver, qual o conteúdo que será trabalhado, ele deverá planejar, organizar, conhecer aquela turma, aquela sala que ele está, quem são essas crianças, conhecer-se, refletir sobre a sua prática e, a partir disso, fazer escolhas. Qual pode contribuir melhor para que essa criança venha aprender a desenvolver? Ou como diz Vygotsky, que desenvolvimento leva à aprendizagem, que leva ao desenvolvimento, certo? Então, isso fica bem evidente se você enxergar todos os teóricos e lembrar que cada um fez um recorte, investigou uma área de conhecimento dentro da psicologia e todos eles deram contribuições significativas para a educação e para a sociedade, né? No sentido de se compreender o homem e o seu ser, o seu fazer, o seu pensar. E mesmo que esses teóricos tenham procurado, professora, de pesquisar, de dar as suas contribuições, o ser humano é algo complexo. Certamente. Né? Com todas as suas especificidades, com a subjetividade que é inerente a ele. Por isso que a disciplina de Psicologia da Educação, mais uma vez, nós ressaltamos da importância do educador conhecer a disciplina, conhecer os embasamentos que são colocados para ele colocar isso em sala de aula, né? Afinal de contas, na nossa entrevista ficou bem evidenciado as questões de comportamento que o educador deve compreender, as questões da aprendizagem, do próprio desenvolvimento da pessoa como um ser total, né? Então, eu te agradeço a tua participação, creio que foi bem importante para os nossos alunos e agradecemos a vocês, a participação de vocês. Muito obrigada, professora. De nada, foi um prazer participar.